Idiota. Suco de laranja. Tinha que falar em suco de laranja. Laranja. Quando ele voltou para o hotel naquela noite, lembrei a ele como ele tinha ido para... Columbo, 1968. 15 fatos estranhos que você não sabia. Já se passaram mais de 58 anos desde que Columbo foi exibido pela primeira vez, mas poucos ouviram falar sobre o que realmente acontecia por trás daquela gabardina amassada e daquele charuto eterno. Todo mundo se lembra do tenente que nunca levantava a voz, que parecia perdido em sua própria distração, que sempre voltava até a porta bem na hora em que o suspeito já se sentia seguro, e que mesmo assim jamais deixava um assassino escapar. Gerações inteiras cresceram assistindo a mesma cena se repetir episódio após episódio, a calma antes da pergunta que destruía tudo. O que víamos na tela já era memorável por si só, mas o que acontecia por trás das câmeras se revelou ainda mais estranho, mais improvável e, em alguns casos, francamente difícil de acreditar. Hoje contamos 15 fatos estranhos sobre Columbo que você provavelmente nunca soube, verificados um a um para não te contarmos nenhuma invenção. E acredite, o número 1 vai fazer você enxergar a diplomacia internacional de um jeito que jamais imaginou. Antes de começar, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Número 15. O fato que pertence inteiramente ao Brasil. Poderia-se pensar que um detetive tão americano, com seu charuto e seu jeito desleixado, não teria muito a oferecer ao público brasileiro. Mas, na verdade, Columbo se tornou uma verdadeira instituição no Brasil. E por trás desse carinho, existem histórias que pouca gente conhece. A primeira envolve a dublagem. O piloto da série foi dublado pelo estúdio Cinecastro, com o protagonista ganhando a voz do dublador Milton Rangel. Quando a série propriamente dita chegou ao Brasil, o estúdio Herbert Richards assumiu a dublagem, e o dublador Newton Valério deu voz ao tenente nos primeiros episódios. Quando Valério deixou a Herbert Richards, o papel passou para Celso Vasconcelos, cuja voz grave e cansada se tornou, para gerações inteiras de telespectadores brasileiros, tão inseparável do personagem quanto o próprio rosto de Peter Falk. E aqui vem a parte que deixa essa história ainda melhor. Assim como aconteceu com o NBC Mystery Movie em outros países, o bloco de filmes de mistério da emissora também ganhou um nome só seu no Brasil. A série estreou em solo brasileiro em 22 de janeiro de 1973, numa segunda-feira, às 22h20, pela TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, dentro de um bloco batizado de Os Detetives, um nome que nunca existiu no original americano e que, ainda assim, se tornou a maneira como gerações inteiras de brasileiros reconheciam o programa. A série ficou na Tupi até meados de 1976. Retornou pela TVS em 1979, sendo exibida às sextas-feiras de madrugada até 1984, voltou à Record entre 1988 e 1990 e teve sua última exibição em um canal pago em 2004. Ao lado de Kojak e Bareta, Columbo fez tanto sucesso no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a conexão do programa com o público latino-americano não parou por aí. No episódio Uma Questão de Honra, exibido em fevereiro de 1976, o próprio tenente atravessa a fronteira e resolve um caso durante férias no México, em pleno mundo da tauromaquia. O vilão desse episódio foi interpretado pelo lendário ator mexicano-americano Ricardo Montalbán, acompanhado no elenco pelo também mexicano Pedro Armendáriz Jr. Um episódio inteiro de Columbo, filmado com sotaque, ambientação e atores genuinamente latino-americanos, muito antes de esse tipo de representação se tornar algo comum na televisão americana dos anos 70. Vale lembrar ainda que, ao longo das reprises em diferentes emissoras brasileiras, mais de um dublador se revezou na voz do tenente, e cada geração de telespectadores acabou associando aquele tom particular, cansado mas implacável, à própria infância em frente à televisão. Para milhões de famílias brasileiras, Columbo não chegou como um produto de importação estrangeiro qualquer, e sim como uma voz praticamente nacional, exibida nas tardes e madrugadas de sexta-feira, ao lado do restante do bloco Os Detetives.
Número 14. O papel que quase acabou num campo de golfe. Imagine por um instante um crooner de voz aveludada, em smoking impecável, cantando canções de Natal perto da lareira, no papel do detetive mais desleixado da televisão. Parece impossível, mas quase aconteceu de verdade. Antes mesmo de o nome de Peter Falk entrar na conversa, os criadores Richard Levinson e William Link pensaram primeiro no ator Lee J. Cobb, que não estava disponível por causa de compromissos de agenda, e depois ofereceram o papel a ninguém menos que Bing Crosby. O problema foi que Crosby, já aposentado e perfeitamente feliz jogando golfe, achou que se comprometer com uma série de televisão tomaria tempo demais longe do seu esporte favorito. Então ele recusou o papel do detetive mais paciente da história da televisão, porque não queria perder a própria paciência diante de uma bolinha de golfe. Por qualquer critério razoável, essa decisão deveria entrar para a lista das piores recusas de atores do século, embora seja preciso admitir. É impossível imaginar Bing Crosby semicerrando um olho, mascando um charuto apagado e voltando até a porta para fazer mais uma pergunta. O diretor Richard Irving acabou convencendo os roteiristas de que um ator de apenas 40 anos, bem mais jovem do que haviam imaginado originalmente para o personagem, conseguiria dar conta do papel. Esse ator era Peter Falk, e o resto, como se costuma dizer, é história da televisão. Número 13. O olho que o tornou inesquecível. Falk perdeu o olho direito por causa de um câncer aos 3 anos de idade e usou um olho de vidro pelo resto da vida. Esse olhar levemente desalinhado se transformou no famoso semicerrar de olhos de Columbo, aquele gesto que fazia os suspeitos acreditarem que tinham diante de si um homem distraído e completamente inofensivo. Na Hollywood dos anos 50, essa característica física era vista como um obstáculo quase intransponível para uma carreira de ator. A versão mais cruel dessa rejeição veio do chefão da Columbia, Harry Cohn, que depois de assistir a um teste de tela de Falk, teria dito sem nenhuma delicadeza que, pelo mesmo dinheiro, poderia contratar um ator com 2 olhos, duro. E sem exagero nenhum, um dos piores erros de avaliação de talento já cometidos na indústria, já que Falk conquistou 2 indicações ao Oscar em apenas 2 anos, por seus papéis em Murder, Inc. e Pocketful of Miracles. Para o papel de Columbo, porém, aquele olho acabou sendo um verdadeiro presente. Os suspeitos viam um homem que parecia incapaz de focar bem o olhar. Achavam que ele era inofensivo e baixavam a guarda, até perceberem que ele tinha registrado cada detalhe do cômodo. Aquela pose pensativa tão característica, a mão subindo devagar até a testa, a cabeça levemente inclinada, nasceu do hábito de Falk de cobrir o olho bom fora das câmeras, para conseguir enxergar suas marcações no chão sem que ninguém notasse. Conta-se que, até fora do set, Falk tirava o olho de vidro de brincadeira, chegando a entregá-lo a um árbitro de beisebol que tinha marcado errado uma jogada. Décadas depois, a própria série se permitiu uma piscadela, literalmente, para esse detalhe. Em um episódio de 1997, Columbo confessa num colega que 3 olhos são melhores do que um. Número 12. A gabardine que já era dele antes mesmo do papel. Falk foi pego por um temporal em Nova York em meados dos anos 60. Se abrigou numa loja e tirou do cabide uma gabardine bege barata por cerca de $15. Quando conseguiu o papel em Fórmula para Matar, o telefilme de 1968 que deu início a toda a franquia Columbo, o departamento de figurino já tinha preparado para ele ternos elegantes e cortes impecáveis. Falk passou direto por tudo isso. Foi buscar no próprio guarda-roupa aquela gabardine, acrescentou seus sapatos gastos de sempre e pediu que um de seus ternos fosse tingido de um marrom sujo e opaco, porque na sua cabeça, Columbo não podia parecer um homem que sabia se vestir. O casaco atravessou várias décadas e 2 emissoras de televisão diferentes. Com o tempo, a equipe de produção começou a estragar de propósito as gabardines reservas, para que a câmera jamais conseguisse distinguir a original das cópias novas. Uma peça de roupa de $15 acabou valendo, em termos de identidade visual, muito mais do que qualquer terno de grife que Hollywood pudesse oferecer. Número 11. A frase mais famosa da televisão nasceu da pura preguiça. A fala mais lembrada que o tenente já disse existe só porque 2 roteiristas não tiveram vontade de datilografar de novo uma página. Essa é toda a história, do início ao fim.
Quando Levinson e Link escreviam a versão teatral de Fórmula para Matar, chegaram a uma cena que ficou curta demais em conteúdo. Hoje, bastaria acrescentar mais 3 linhas e seguir em frente. Numa máquina de escrever, corrigir isso significava refazer a página inteira. Então, em vez disso, eles fizeram com que o detetive terminasse o interrogatório, se dirigisse até a porta e, como se a ideia tivesse acabado de lhe ocorrer, se virasse para fazer mais uma pergunta, sem precisar datilografar de novo, sem dor de cabeça com papel carbono. Levinson contou essa origem por anos a fio, e assim que Falk se apropriou dela, aquele pequeno giro se tornou o grande mecanismo de toda a série. Todos os suspeitos viviam exatamente a mesma cena. Respondiam a tudo, mantinham a compostura, viam o policial caminhar devagar até a saída e se permitiam acreditar que tinham escapado. Então ele se virava e fazia aquela única pergunta que a história deles simplesmente não conseguia sobreviver. Mais uma coisa, não foi uma estratégia narrativa cuidadosamente planejada ao longo de meses de reuniões criativas. Foi um remendo de emergência numa cena curta demais que, por puro acaso, virou o coração pulsante de todo o programa. Número 10. A emissora queria um parceiro rápido e ganhou um cachorro lento. No início da série, a emissora NBC mandou um bilhete aos produtores. O programa precisava de mais energia. Sugeriram que juntassem o tenente lento e calmo a um detetive jovem, alguém que se movesse rápido e falasse ainda mais rápido. Os roteiristas concordaram, aceitaram a ideia de que Columbo poderia ter um parceiro. E foi então que alguém chegou ao set com um Basset Hound que parecia estar a 3 minutos de uma soneca e já decepcionado com todo mundo ali presente. Falk, na verdade, não queria cachorro nenhum. Ele considerava que a gabardine, o charuto e a esposa, que nunca aparecia na tela, já eram artifícios suficientes para o personagem. Mas o treinador Ray Berwick trouxe um cachorro velho resgatado do abrigo, cujo tempo já estava quase esgotado, e Falk acabou cedendo. O cachorro estreou em Estudo em Bemol, o episódio de abertura da temporada de 1972, no qual o tenente nem sequer consegue decidir um nome para ele. Propõe Fido, tenta Beethoven, desiste e simplesmente o chama de cachorro. Quando o primeiro cachorro morreu, seu substituto foi um Basset bem mais jovem, que parecia limpo e saudável demais para pertencer a Columbo. Então a equipe de produção começou a envelhecer o novo cachorro com maquiagem antes de cada gravação. Falk adorava contar rindo aos jornalistas que sua própria maquiagem levava apenas alguns segundos e que depois ele tinha que sentar e esperar terminarem de maquiar o cachorro. Número 9. A carroça velha, que na verdade era uma raridade de colecionador. Todo suspeito rico da série mede ao tenente de cima a baixo assim que o via chegar, sacolejando em seu carro. Um conversível francês pequeno e amassado, a um buraco de desmoronar de vez, exatamente o tipo de veículo que um milionário descartaria só de olhar. Estava tudo ao contrário. Aquele carro de aparência tão triste era, na verdade, um conversível Peugeot 403 de 1959, do qual foram fabricadas apenas cerca de 2.000 unidades entre 1955 e 1961. Couro legítimo, engenharia europeia, uma pequena fortuna quando era novo, e hoje um objeto de desejo entre colecionadores. Falk o escolheu pessoalmente, percorrendo o estacionamento dos estúdios Universal, em busca do carro perfeito para um homem cuja carreira inteira se construía sobre a ideia de ser subestimado. Ele avistou a frente do carro, espiando entre uma fileira de veículos, descobriu que nem sequer ligava e decidiu que era aquele mesmo. Depois dos anos na NBC, a Universal vendeu o carro para uma família de Ohio. Quando a emissora ABC reviveu a série anos depois, a produção localizou o proprietário, alugou de volta o carro original e conseguiu mais alguns exemplares do modelo 403 para abastecer as gravações. Todos, é claro, permaneceram propositalmente maltratados para nunca quebrar a ilusão. Número 8. O episódio que lançou a carreira de duas futuras lendas. O primeiro episódio oficial da série, intitulado Um Crime Quase Perfeito, foi exibido em 15 de setembro de 1971. Na superfície, era apenas mais um mistério bem organizado da semana. Mas, atrás das câmeras, havia 2 homens prestes a reescrever completamente a indústria do entretenimento. Na direção estava um jovem de 24 anos, que ainda tentava provar que merecia um lugar na Universal, chamado Steven Spielberg, 4 anos antes de Tubarão.
O roteiro veio de um roteirista de 27 anos, Steven Bochco, que já estava havia vários anos sob contrato com a Universal e que ainda tinha pela frente séries como Hill Street Blues, L. A Law e NYPD Blue. Os dois se chamavam Steven e os dois estavam prestes a explodir como figuras centrais da televisão americana. Spielberg filmou aquele episódio como se fosse um longa-metragem de cinema, e não um simples trabalho de televisão, e os dois jovens criadores se deram tão bem que mantiveram uma amizade por décadas. Os fãs passaram anos congelando quadros de Um Crime Quase Perfeito, tentando encontrar nos movimentos de câmera o futuro diretor de superproduções. Ali está ele, escondido bem debaixo do nariz de todo mundo. Ninguém que assistia à televisão em 1971 tinha a menor ideia do que estava por vir. Falk ficou tão impressionado com as escolhas do jovem Spielberg, como filmar uma cena de rua com uma lente longa, a partir de um prédio do outro lado da rua, algo pouco comum na televisão da época, que chegou a comentar com os produtores que aquele garoto era literalmente bom demais para estar fazendo Columbo. Ele tinha razão, embora felizmente para a série, o próprio Spielberg tenha guardado uma lembrança carinhosa daquele primeiro trabalho pelo resto da carreira. Pausa no meio do vídeo. Uma pausa rápida. Se você está gostando dessa viagem pelos bastidores de Columbo, deixe o like no vídeo. Isso mostra para o YouTube que ainda existe gente que ama detetives de gabardine amassada e paciência infinita. Se inscreva, caso ainda não tenha se inscrito, e deixe nos comentários qual é o seu episódio favorito ou qual suspeito você mais gostou de ver cair na armadilha do tenente. Muito bem, vamos voltar à contagem regressiva. Número 7. O especialista em eficiência que virou Columbo. Assista a qualquer episódio e você verá sempre o mesmo movimento se repetir. O tenente entra, escuta uma história bem organizada e perfeitamente coerente, e começa a bicar os detalhes que não fecham. Ele encontra a peça quebrada, puxa o fio solto e não para até que a história inteira desmorone. E por mais incrível que pareça, foi exatamente isso que Falk fazia, mas em troca de salário, muito antes de virar ator. Recém-formado no mestrado nos anos 50, ele trabalhou num escritório em Hartford, Connecticut, como analista da Secretaria de Orçamento do Estado, um especialista em eficiência, como ele mesmo gostava de se descrever com humor. O trabalho consistia em estudar o funcionamento das agências governamentais, identificar o que não estava funcionando e propor soluções. O detetive mais disperso, mas onde foi que deixei meu lápis, de toda a história da televisão, um dia foi pago pelo governo justamente para encontrar esse tipo de falha, e por sua própria e alegre confissão, ele era péssimo naquele trabalho. Adorava brincar dizendo que era um especialista em eficiência tão bom que nem conseguiu achar o prédio certo na primeira manhã de trabalho. À noite e nos fins de semana, ele frequentava o teatro amador, depois aulas de interpretação, até que seu professor lhe disse para largar de vez a pasta de trabalho. Falk se demitiu aos 28 anos. 5 anos depois, veio sua primeira indicação ao Oscar por Murder, Inc., número 6, quando o Homem de Preto virou assassino. Em março de 1974, Columbo se viu diante de ninguém menos que Johnny Cash, no episódio O Canto do Cisne. Cash interpreta um cantor de gospel country com imagem pública impecável e uma vida privada bem mais sombria. Quase não precisou atuar. Usava suas próprias roupas pretas, tocava seu próprio violão Martim Preto e cantava ele mesmo todas as cenas musicais. O papel parecia literalmente feito sob medida para ele. E a coincidência ia muito além do figurino. O personagem Tommy Brown tinha aprendido a saltar de paraquedas durante seu serviço na Força Aérea, um detalhe que coincidia, por puro acaso, com o próprio serviço militar de Cash naquele mesmo ramo. O Homem de Preto, interpretando um cantor de passado turbulento e história de redenção pública, se revelou menos um exercício de composição e mais uma versão levemente mais sombria de si mesmo. No final, até Columbo parece incapaz de nutrir um verdadeiro rancor por ele. Ele resolve o caso, como sempre, mas deixa que o homem preserve sua dignidade ao sair. Um assassino que o tenente parece quase lamentar ter tido que prender. E aqui vem a parte que deixa essa história ainda melhor. O episódio incorpora imagens reais de um show de Johnny Cash. Então boa parte do que se vê na tela não é uma reconstituição atuada, e sim o próprio Cash sendo simplesmente ele mesmo. Curiosamente, essa continua sendo a única aparição do cantor em toda a série, o que a torna uma raridade dentro de uma raridade. Número 5.
aquele outro ator inesquecível de que poucos se lembram. Vale a pena parar em outro nome enorme que passou diante das câmeras de Columbo, porque é um daqueles fatos que surpreendem até os fãs mais dedicados. No episódio Pontos no Crime, exibido em fevereiro de 1973, o vilão da vez foi interpretado por ninguém menos que Leonard Nimoy, o próprio Sr. Spock de Star Trek. Nimoy dá vida a um cirurgião cardíaco brilhante e ambicioso chamado Barry Mayfield, que decide eliminar seu mentor para ficar com todo o crédito de uma pesquisa médica revolucionária. O que torna essa atuação especial é o quanto foi surpreendente vê-lo interpretando uma frieza calculada, tão diferente da lógica fria, mas benevolente do oficial vulcano, que o tornou famoso. Críticos da época e de depois concordam que Mayfield é um dos vilões mais implacáveis de toda a série, capaz de matar uma enfermeira inocente sem pestanejar. E aqui está a pequena reviravolta. Nimoy comete um erro tão fora de personagem, tão pouco lógico para um homem tão calculista, que é justamente isso que permite a Columbo fechar a armadilha. O fato de o ator mais associado à lógica pura em toda a cultura pop ter sido derrotado por Columbo por causa de um erro ilógico é, sem dúvida, um daqueles detalhes que o próprio tenente teria apreciado com um sorriso. Nimoy contracenou nesse episódio com a atriz Anne Francis e o veterano Will Geer, e a química dele com Falk foi tão sólida que, até hoje, muitos fãs da série consideram Barry Mayfield um dos rivais intelectuais mais memoráveis que o tenente já enfrentou. E não é pouca coisa, considerando que ele precisa competir por esse título contra 13 temporadas repletas de vilões brilhantes. Número 4. O imperador do Japão queria conhecer Columbo. Em 1975, o imperador Hirohito fez sua única visita de Estado aos Estados Unidos. Houve recepções com o presidente Ford, uma parada na Disneylândia e uma longa fila de celebridades esperando para conhecê-lo. Perto do topo de sua lista pessoal de desejos estava John Wayne, o ator protagonista de tantos filmes sobre a Guerra do Pacífico, que o Japão passara anos combatendo nas telas, o rosto mais americano que Hollywood podia oferecer. Um convidado estranho para um imperador japonês, mas tudo bem, ele estava na lista. O segundo nome dessa lista era Peter Falk, o que surpreendeu bastante gente nos Estados Unidos. A explicação se revelou bem simples. Columbo tinha estreado no Japão em 1972 e se tornado um fenômeno imediato, chegando a captar mais de um quarto de toda a audiência televisiva do país em seu auge. Então, o pedido era perfeitamente lógico daquele lado do Pacífico. Wayne compareceu de fato, apertou a mão do imperador num almoço em Los Angeles e lhe entregou um cartão autografado. Falk, por outro lado, não apareceu. Estava gravando. O governante de um país com mais de 100 milhões de habitantes nunca conheceu o tenente porque o tenente tinha uma diária de gravação marcada naquele dia. Pare um segundo para pensar nisso. Um imperador, com séculos de protocolo imperial atrás do nome, pedindo para conhecer um ator americano que naquele exato momento, quase certamente estava num set fingindo não entender completamente a confissão que um suspeito acabara de deixar escapar. O próprio Falk contava essa história com genuína surpresa, plenamente consciente de que sua fama no Japão tinha alcançado um nível totalmente diferente daquele que ele conhecia em seu próprio país. Número 3. O primeiro nome escondido à vista de todos. Ao longo de toda a série, em cada interrogatório, em cada mais uma coisa, ninguém jamais pronunciou o primeiro nome do tenente em voz alta. Nem uma única vez. Isso se tornou um dos mistérios mais duradouros da televisão. Os suspeitos perguntavam, os jornalistas perguntavam, e a resposta era sempre alguma variação de só Columbo mesmo. Levinson e Link deixaram isso deliberadamente em branco. Só que um distintivo, esse sim, chegou a existir. No episódio Peso Morto, exibido em outubro de 1971, Columbo mostra sua identificação a uma testemunha por apenas alguns segundos, o tipo de detalhe que ninguém, em 1971, tinha a menor chance de perceber. E ali, escrito à mão de forma perfeitamente legível, lia-se Frank Columbo. Esse detalhe permaneceu ali por anos, e o departamento de acessórios continuou reproduzindo-o. O mesmo nome reapareceu no distintivo de um episódio de 1976, Uma Questão de Honra, numa sacola de evidências em 1989 e de novo na identificação em 1991. 2 décadas insistindo em Frank.
Os fãs acabaram passando a congelar a imagem e semicerrar os olhos, como se estivessem jogando o mesmo jogo do próprio detetive, o homem cujo talento inteiro consistia em perceber o que ninguém mais se dava ao trabalho de ver tinha, sem querer, proposto ao seu público exatamente o mesmo teste. Número 2. O processo de 300 milhões de dólares por causa de um nome falso. E aqui está um dos fatos mais absurdos de toda essa lista. O escritor especializado em curiosidades, Fred Ely. Worth publicou em 1974 um livro chamado The Trivia Encyclopedia, e de propósito incluiu nele uma informação totalmente inventada, que o primeiro nome de Columbo era Philip. Ele fez isso como uma armadilha anti-plágio, para conseguir identificar qualquer pessoa que copiasse seu trabalho sem lhe dar o devido crédito. 10 anos depois, em 1984, Worth encontrou exatamente essa informação inventada impressa num cartão do popular jogo de tabuleiro Trivial Pursuit. Convencido de que finalmente tinha a prova definitiva de que seu material fora roubado, Worth processou os criadores do jogo, pedindo 300 milhões de dólares. Os responsáveis pelo jogo admitiram no tribunal que realmente tinham usado o livro de Worth como uma de suas fontes, mas o juiz decidiu que fatos, mesmo fatos inventados dentro de um livro de curiosidades, não podem ser protegidos por direitos autorais da mesma forma que uma obra criativa. Worth perdeu o processo, entrou com recurso, perdeu de novo e chegou a tentar levar o caso até a Suprema Corte dos Estados Unidos, que se recusou a analisá-lo. Assim, oficialmente, o distintivo diz Frank, o jogo de tabuleiro durante anos, afirmou Philip, e a série em si nunca disse uma única palavra sobre o assunto. Número 1. O dia em que Columbo acalmou um país inteiro. Em 1974, segundo consta, e Peter Falk adorava contar essa história, a Romênia ficou sem episódios de Columbo. O programa era uma das poucas séries americanas autorizadas na televisão estatal romena, com exibição racionada por cotas e horários rígidos, mas se tornava um verdadeiro acontecimento sempre que ia ao ar, com uma popularidade comparável à de Elvis Presley na região. Então os episódios novos simplesmente acabaram. A série produzia apenas um punhado de episódios por ano, e o público romeno não estava nada satisfeito com aquela pausa. Os funcionários do governo começaram a ficar nervosos. Segundo relatos, uma série de telegramas diplomáticos teria circulado entre a embaixada em Bucareste e Washington, na primavera de 1974. Tudo por causa de um detetive fictício de Gabardini. O Departamento de Estado então fez algo bastante estranho. Ligou para Falk. Queriam que ele gravasse uma mensagem para o povo romeno, basicamente na pele de Columbo, garantindo a todos que as coisas iam ficar bem. Falk aceitou. Depois lhe entregaram um roteiro cujas últimas linhas estavam escritas em romeno, um idioma do qual ele não conhecia uma única palavra. Então ele fez exatamente o que Columbo teria feito. Se virou ali mesmo, lendo o inglês sozinho e soletrando, sílaba por sílaba, o final em romeno, num quarto de hotel cercado por uma equipe minúscula de gravação. Segundo um dos telegramas da embaixada, a mensagem teria alcançado cerca de 10 milhões de telespectadores. Décadas depois, quando jornalistas tentaram localizar essa gravação, quase nenhum dos romenos que conseguiram rastrear se lembrava de tê-la visto. O telegrama afirmava que a mensagem tinha sido transmitida. O público, por sua vez, perguntava: que mensagem? Cerca de um ano depois, o Departamento de Estado repetiu exatamente a mesma jogada, dessa vez com Telly Savalas e seu personagem Kojak. Então, seja lá o que tenham pensado ter dado certo com Falk, funcionou bem o suficiente para ser repetido uma segunda vez. Se Falk realmente acalmou um país inteiro, ou apenas contou por 30 anos a melhor versão de uma ótima história, a essa altura, isso quase não importa mais. Fato bônus: uma estátua no coração da Europa. Antes de encerrar, existe mais um fato extra que era impossível deixar de fora. Numa rua movimentada do centro de Budapeste, existe um Columbo de bronze em tamanho real. Gabardini, charuto, aquela inclinação de cabeça que anuncia que ele está prestes a fazer uma pergunta que ninguém quer responder. E aos seus pés, é claro, o cachorro. A estátua foi instalada em 2014 numa rua chamada Falk Mixa. A rua, porém, não tem esse nome em homenagem ao ator, e sim a Mixa Falk, um jornalista e político húngaro do século XIX.
Durante anos, alguns moradores afirmaram que Peter Falk descendia de alguma forma dessa linhagem. Os genealogistas investigaram e não encontraram absolutamente nada. Falk realmente tinha raízes húngaras, mas pelo lado da família de sua mãe, e não por esse ramo em particular. O prefeito do distrito à época admitiu publicamente que a conexão nunca foi comprovada, e ainda assim, a estátua foi construída. Porque, a essa altura, o personagem já importava muito mais do que a exatidão genealógica. O melhor detalhe de tudo: o cachorro de bronze foi modelado a partir de um basset de verdade chamado Franzi, que morava em Budapeste e compareceu pessoalmente à inauguração. Assim, um detetive de homicídios de Los Angeles, inteiramente fictício, acabou fundido em bronze e instalado para sempre numa rua húngara, a milhares de quilômetros de qualquer caso que ele algum dia tenha resolvido. Os turistas tiram fotos ao lado dele o tempo todo. O cachorro, esse sim, continua parecendo nada impressionado. Bem atrás do tenente, quase escondido, existe até um pequeno esquilo de bronze segurando uma arma, obra de outro artista local que decidiu, anos depois, acrescentar seu próprio mistério não resolvido a uma rua que já não tinha poucos. Como se Budapeste tivesse decidido que nenhuma homenagem a Columbo estaria completa sem deixar, de propósito, um pequeno enigma extra para os curiosos. Curiosamente, nenhuma estátua semelhante existe em nenhuma cidade americana, o que torna essa homenagem húngara ainda mais peculiar. O detetive mais americano da televisão, imortalizado em bronze do outro lado do Atlântico. E aí está. 15 fatos estranhos, mais um bônus, sobre um detetive que transformou a própria distração em sua melhor arma e uma gabardine barata em símbolo mundial da televisão. De um cantor todo de preto até um imperador japonês, passando por um processo de centenas de milhões de dólares e uma estátua de bronze a milhares de quilômetros de Los Angeles. Conte nos comentários qual desses fatos mais te surpreendeu, e se você já conhecia algum deles antes deste vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossa próxima viagem pelos bastidores da televisão clássica. Até a próxima, aqui em Detetives de Antigamente.